Olá, pessoal. Olá, tudo bem? Como é que estamos? Vamos iniciando outra live. Fico muito feliz aí com a presença de todos, Uma excelente noite para todo mundo. Bom, gente, vamos deixar todo mundo ir entrando, deixar todo mundo se aproximando. Bom, hoje eu estou extremamente feliz, Hoje eu tenho uma notícia ótima para dar para vocês, na verdade. Eu consegui conversar aí com um dos meus mestres na área da fitoterapia, talvez o grande mestre, dentro da área da fitoterapia, que me ensinou muito sobre processos alquímicos, me ensinou muito sobre preparos, elaborações, funções de erva. O cara é incrível. Eu adoro, o nosso entrevistado de hoje, basicamente. Gosto muito, muito mesmo. Adoro a forma com que ele aborda as plantas, Muito do que eu vejo, muito do que eu quero me aprimorar hoje como profissional é espelhado nessa pessoa incrível que a gente vai estar aqui conversando com ela hoje. Ele é autor aí de um livro de fitoterapia que se chama Fitoterapia Brasileira, que é o Túlio Americano do Brasil. Muito conhecido aqui em Brasília, as pessoas já fazem cursos dele, já conhecem ele, e eu particularmente eu tenho muito a agradecer a ele, tenho muito a agradecer. Muito do que eu sou como profissional hoje eu devo inclusive a ele. Então, durante nossa vida, nosso caminhar profissional, a gente acaba topando com seres, com pessoas, enfim, que trazem aquele up, aquele plus para o teu trabalho, E para mim isso é o que o Túlio representa, Eu admiro ele tanto como pessoa, como profissional, Eu vejo que basicamente o trabalho que ele faz é um trabalho muito similar com o que eu busco e procuro estar fazendo sempre, Sempre aprimorando. Também é um cara muito estudioso, Assim como eu me identifico muito com ele nesse estado, Porque a gente fica lendo e lendo e lendo e lendo, buscando conhecimentos, Eu adoro pessoas que se aprimoram sempre, cada vez mais. Eu gosto de pessoas que buscam sempre mais a verdade. E o melhor de tudo, ele tenta trazer isso de uma forma extremamente acessível para todo mundo, Um conhecimento que atinge a maior quantidade de pessoas possível, E com facilidade, Porque eu acredito muito, nessa forma de ensinar, Essa forma que a gente tem de estar passando conhecimento, é aquilo que eu já falei com vocês. Eu passo conhecimento para uma pessoa, essa pessoa passa para duas, essas duas passam cada uma para uma. Isso é exponencial, isso vai começando a aumentar cada vez mais, O conhecimento ele deve ser, para mim, eu vejo que ele deve ser compartilhado o máximo possível, O que a gente faz, o que a gente procura estar fazendo. O Túlio também, eu vejo que ele entra muito nessa linha, ele gosta muito de poder estar ensinando. Os cursos que eu fiz dele são fantásticos, Eu admiro muito os cursos dele, são cursos muito bem elaborados, O curso de fitoterapia dele também é sensacional, Até para o pessoal que queira estar aprimorando, também aconselho, estar fazendo o curso do Túlio também, obviamente, Então, gente, fico muito feliz que vocês estejam aqui novamente, Novamente para a gente estar falando sobre saúde, mais uma vez para a gente estar falando sobre plantas, para a gente estar falando sobre mudanças de hábitos de vida e como isso pode estar influenciando na nossa vida, na nossa saúde, Fico muito feliz que todos estejam aqui, Mais uma vez, todo mundo aqui, isso é muito bom para mim, isso me incentiva a fazer cada vez mais vídeos, cada vez mais lives, certo? E a gente vai esperar o Túlio entrando enquanto isso, Então, vamos lá. O que vocês estão achando, gente? Gostaram da nossa live de ontem sobre caldo de osso? Quem não teve oportunidade de assistir, não se preocupa, que a gente tem lá no IGTV. No IGTV está salvo, nossa live sobre o caldo de osso. Ensinei a compota, mais uma vez, só que é uma compota um pouco diferente, para quem já percebeu. E estamos acrescentando também o caldo de osso, essa compota, O que traz um plus fantástico para saúdes e funções intestinais, para desinflamação do intestino, reparo da microbiota intestinal, melhora do humor, Então, vocês vão estar vendo que a gente está falando muito sobre, E, bom, fico muito feliz que vocês estejam acompanhando, fico muito feliz que vocês estejam gostando, Isso também é fundamental, sem isso eu não estaria fazendo o trabalho que eu estou fazendo aqui, Não estaria conversando com vocês constantemente,
né? Sempre tento sanar o máximo possível as dúvidas, né? Quem não pegou a receita da compota original não tem problema. No vídeo a gente vai estar falando sobre uma compota até um pouco mais, né, mais aprimorada, né? A gente colocou mais frutas antioxidantes, mais frutas vermelhas, né? Tem baixo índice de açúcar, né? E acabam auxiliando na desinflamação, na recuperação aí de processos oxidativos, né? Então, para quem gosta, tá lá. Fica à vontade, pode compartilhar com quem você quiser. Inclusive, a live de hoje ela é extremamente especial. Eu gostaria que, se vocês pudessem, compartilhe, né? Manda para quem vocês querem estar mandando, tá? Fiquem à vontade. Esse conhecimento aqui, para mim, na minha visão, não deve ficar preso ou parado aqui, certo? Ele tem que passar e caminhar pelo máximo possível de lugares que a gente puder, não é? Porque conhecimento fechado numa academia beneficia a quem? Né? Essa é uma das coisas que eu falo muito. Eu às vezes sou visto como contra a academia, porque, bom, primeiro, o conhecimento acaba ficando todo lá, né? Fica fechado. Vamos lá. Acho que a gente vai começar. Ótimo. Chegou o grande momento. Olá, tudo bem? Boa noite, e aí? Boa noite, mestre Túlio. Como estamos? Tudo tranquilo? Na medida que é possível abaixo do Equador, né? Né? Com certeza. Né? Bom, E aí? eu estava aqui conversando, né? Apresentei um pouquinho você para o pessoal. Fico muito feliz, né? Estou muito grato pela sua presença aqui. Né? Eu vejo você como um dos meus grandes mestres. Né? Sempre falo com muito carinho de você, tanto em sala de aula, né? Com amigos, sala de aula com os alunos. E para mim é extremamente emocionante eu estar aqui, né? Conversando com você online e poder estar trazendo a mensagem para esse tanto de gente, nessas pessoas que nos acompanham aqui hoje. Né? Se você quiser, fica à vontade para falar um pouquinho sobre você, né? E a gente pode entrar depois no tema direitinho. Ok, mas é bom, antes de mais nada, colocar que eu fico muito satisfeito e de verdade é o meu retorno, né, real, enquanto pessoa humana, ao ver que eu plantei uma semente e ela frutificou, né, por exemplo, na sua atividade atual e nisso que está acontecendo aqui agora, é fundamental. Esse é o retorno que, na verdade, eu sempre busco, né? E eu, particularmente, se alguém quiser conhecer o meu currículo, aí, pelo menos uma boa parte dele, é só entrar no site do Museu do Cerrado. Recentemente abriu-se lá uma galeria para mim, né? E eu expus lá um tanto do meu currículo, né? Mas só para não deixar de falar alguma coisa, eu sou uma pessoa que, claro, me interessei por coisas exóticas desde sempre, né? E coisas exóticas em volta da medicina. E resolvi estudar uma medicina que, na época que eu comecei, não existia aqui no Ocidente, muito menos no Brasil, né? Então, eu tive que andar pelo mundo. E, de verdade, um tempo depois, eu pude me considerar um médico naturopata, em função das centenas de formações que eu fui acumulando, de coisas que eu fui buscando, e etc. E tudo isso dentro de um arcabouço acadêmico, né, onde eu estudei nutrição, onde eu estudei química, estudei educação física, estudei fisioterapia, e fiz essas formações, né, e fiz alguns cursos de especialização, e no final, 40 anos depois, o que surge é uma pessoa que trabalha com naturopatia, que é uma medicina multidisciplinar, muito longe de ser uma especialização, então acaba funcionando como uma clínica geral, que usa recursos tradicionais para fazer o processo da cura acontecer, né? E é assim que eu me entendo, é assim que eu me vejo. É isso, exatamente. Né? Muito bom. Realmente, né, a gente que acaba atuando, né, não só na parte, né, a gente não vê o ser como uma coisa, uma pequena parte, né, a gente vê ele como um todo. Isso realmente é o processo da naturopatia, né, do naturopata. E é uma baita de uma boa caminhada, uma boa responsabilidade também, né, tentar sempre antenado a tudo, né, e não só a uma pequena parte. Isso é muito bom. Muito obrigado pela apresentação, né?
Mas hoje a nossa ideia, a nossa proposta de conversa é justamente falar sobre trazer a fitoterapia, né, de uma forma acessível. Por que que é bom existir uma acessibilidade e um conhecimento maior por parte das pessoas, né? Que eu, pelo menos, e eu sei que a sua ideia também é essa, né? O nosso ideal, acho que bate muito, que é tentar trazer esse conhecimento para o máximo possível de pessoas, para elas estarem se auxiliando e auxiliando todos os seus entes próximos, né? Então, se você quiser conversar um pouquinho sobre a sua trajetória com a fitoterapia e essa questão da importância mesmo da fitoterapia na comum, né, cotidiana. Ok. De verdade, a fitoterapia entrou em mim, né, desde o berço. Eu sou filho de um médico clínico geral, que depois se especializou em tradicional medicina chinesa, se especializou em homeopatia, e num determinado momento da vida dele em diante, ele se tornou um homeopata pesquisador, né, apontado por muitos como um alquimista, inclusive, porque elaborou muita coisa em volta da exploração do poder curativo dos princípios ativos, principalmente usando uma tecnologia homeopática. E foi nesse meio que eu nasci e cresci, né? E por vários fatores, vários motivos históricos, né? Eu, desde 8 anos de idade, que é basicamente a primeira época da minha vida que eu me lembro, que já vai longe, esses 8 anos de idade, eu tive acompanhando esse médico, né, nas andanças dele aí por esse país, né? Porque ele também gostava de praticar e conhecer uma medicina exótica, então ele andou muito, né? Mas aqui dentro do Brasil, realizando coisas, inclusive. E aí, em função desse berço, não podia dar outra, né? Eu fui mais ou menos no mesmo caminho e acabei percebendo, num determinado momento, né? Aliás, tem um momento preciso, né? Teve um determinado momento da minha vida em que eu fui fazer um curso de pós-graduação em tradicional medicina chinesa em Pequim, né? E lá, obviamente, como não pode deixar de ser, a fitoterapia é uma coisa gigante dentro da medicina oriental, né? Aliás, a medicina oriental ela é baseada em 3 grandes troncos, né? A nutracêutica, ou seja, a cura pela racionalidade alimentar, a fitoterapia, que é a cura pela exploração das capacidades biológicas, dos princípios ativos das substâncias, né, in natura, e a estimuloterapia, ou seja, as várias técnicas de estimulação que o médico aplica junto ao paciente para obter resposta biológica, né? Isso é medicina oriental. Então a fitoterapia me foi apresentada lá, né, com toda aquela cibernética de pensamento oriental que é extremamente elegante, né, e madura, porque uma coisa boa que o oriental tem, que nós não temos, é memória, né? Então eles têm acesso ao pensamento de um indivíduo que não se sabe nem mais o nome, mas o pensamento dele está lá desde 3.500 anos atrás, né? Nós temos uma tecnologia médica nativa, silvícola, né? Ou seja, oriunda dos povos indígenas, que é muito mais antiga do que 3.000 anos. Mas, infelizmente, nós não temos a tal memória. Então, a gente tem uma dificuldade atualmente muito grande de acessar essa tecnologia da medicina indígena, né? Mas é possível. Tanto é que eu estou indo atrás dessa tecnologia desde sempre também. Bom, quando eles me apresentaram esse universo da fitoterapia, não foi, obviamente, o meu primeiro contato com a fitoterapia, porque eu já comentei, desde menino, estava lá acompanhando um médico que usava os princípios ativos, né, como insumo medicamentoso, e aí esse universo de possibilidades sempre ficou patente na minha vida, né, patente como uma realidade, né. Mas eu posso dizer que nesse momento específico onde eu fiz essa formação, eu pude comparar os dois pontos de vista, né? As duas maneiras de lidar com o mesmo assunto e basicamente com os mesmos princípios, porque em que pese as espécies vegetais serem distintas, os princípios ativos não são tantos assim. Eles estão em graus diferentes de concentração, em espécies diferentes, mas são basicamente a mesma meia dúzia, né? Meia dúzia entre aspas, viu? Porque essa meia dúzia é muito, muito grande. Bom, o fato é que quando eu
voltei para o Brasil e, mais uma vez, eu reassumi, né, o meu trabalho enquanto curador. Eu apliquei toda a cibernética de pensamento oriental, só que usando as nossas plantas nativas do Brasil, porque ficou patente para mim uma realidade. Fitoterapia não é uma técnica, não é só uma técnica, uma maneira de tratar pessoas, de resolver problemas. Tá? Fitoterapia é uma maneira de ser, é uma maneira de olhar para tudo que está em volta de você, é uma maneira de olhar para si próprio, é uma maneira de conduzir os seus valores enquanto pessoa, é uma maneira de lidar com o objeto vivo em relação ao que pode ser considerado não vivo. O que acontece com todo mundo, e garanto que aconteceu com você, por exemplo, quando você teve a oportunidade de entrar de cabeça nesse universo? O que acontece com todo mundo que começa a perceber o valor curativo dos princípios ativos dos seres vegetais, minerais e animais? Passa a dar um valor à vida como um todo. A vida assume um aspecto de realidade, né, que vai muito além dessa experiência virtual e acadêmica e conceitual, né, conceitual acadêmica, que a maior parte das pessoas tem por formação. Porque é muito diferente, mas muito, muito diferente você obter uma informação ou experimentar uma vivência. Por isso mesmo, né, cursos e formações médicas deveriam ser 80% vivenciais e não pedagógicos dentro de uma sala de aula, coisa que vale, né? Então, por isso mesmo, eu fui andar no mundo, né? Ao sentir esse processo, é que aí sim eu afirmei a minha estratégia de estar me formando enquanto um curador, né? Eu tive que ir atrás das pessoas e viver com elas a medicina delas e colher as experiências e viver as experiências, etc., para que isso entrasse dentro de mim e começasse a fazer parte do meu mundo, né? Isso para o bem ou para o não bem, né, me transformou no que eu sou, né? Claro, uma pessoa que tem defeitos e qualidades, mas que fundamentalmente algo a favor que pode ser dito de mim é que eu sou um respeitador da vida, né? Então a fitoterapia foi entrando no meu modo de ser e eu fui me formando enquanto pessoa, foi estruturando o meu olhar para com a realidade. E, atualmente, ela é o carro-chefe de toda a medicina que eu pratico, né? Não que eu não use outros recursos para estar lidando com as pessoas em processo de adoecimento, mas, para mim, é impensável abordar um caso clínico sem pensar em tratá-lo, em colocá-lo, essa pessoa, dentro do universo da fitoterapia. E colocar essa pessoa dentro da fitoterapia significa o quê? Ensinar ela um outro método de vida, tá? Porque se você for pensar bem, de verdade, à medida que você entende o universo da fitoterapia, como todas aquelas relações que o ser vivente estabelece com tudo que está em volta dele, nós estamos praticando fitoterapia todo santo dia, de maneira multidimensional. Quando nos banhamos, estamos lá lidando com a água. É um elemento fitoterápico. Vamos colocar aqui logo, né, tecnicamente falando, que fitoterapia é uma palavra que extrapolou muito o universo das espécies vegetais, né? No mínimo, se não mais, de acordo com a crença de cada um e com a capacidade de entendimento de cada um, nós temos 3 reinos aí explorados maciçamente, exaustivamente dentro da fitoterapia, que é o reino vegetal, o reino animal e o reino mineral. Então, de verdade, tudo que te estimula, com tudo que você toca, tudo que você tem, com tudo que você se relaciona no período de um dia da sua vida e todos os dias da sua vida, vai te fazer bem ou vai te irritar. Vai te nutrir ou vai te intoxicar. E coisas desse tipo. Então, o banho, desde o banho que você toma, passando pelo café da manhã, passando pelo tipo de tecido que você seleciona para escolher uma roupa, né?
E aí indo ao ambiente no qual você vai trabalhar, ou no ambiente no qual você vai estar, né, ao longo do seu dia. E etc, etc, etc. Você estará sempre sendo estimulado fitoterapicamente por todos esses materiais, minerais, animais ou vegetais. E bom para aqueles que se propõem um método de vida onde o reino vegetal predomina. Tá? Por quê? Porque dentro desses três reinos, o mais próximo vibratoriamente, bioenergeticamente do ser vivente é o vegetal. Aí alguém pode até estranhar isso, mas peraí, nós não somos animais, então em tese o mundo animal não é aquele do qual a gente poderia estar se beneficiando mais por proximidade vibratória? Não. Né? Por quê? Porque as plantas estão colocadas dentro dessa cadeia de troca vital como um elemento central. Os seres vegetais, eles tanto progridem com a sua vitalidade para o reino animal, quanto progridem com a vitalidade deles para o reino mineral. Então, eles têm uma capacidade plástica, né, os princípios, vamos colocar aqui, inclusive, uma fala eminentemente técnica, né? Os princípios ativos vegetais, eles têm uma capacidade plástica de se moldar bioenergeticamente falando e beneficiar todas as presenças vitais que estão em volta dele. E isso, inclusive, é como eu diria, um programa interno do ser vegetal. Se você quiser colocar uma antípoda nisso aí, né? Você pode pensar que nós, seres humanos, procuramos nos desenvolver, né, explorando os valores, né, os cabedais de patrimônio vitais que estão na natureza, que estão em volta da gente. Então a gente vai à natureza buscar alimento em todas as dimensões, em todas as instâncias. Os vegetais, não. Eles procuram se desenvolver investindo no mundo circundante e formando um ambiente onde se torne propício para ele próprio vegetar, né? E isso é uma mensagem, isso é uma coisa, inclusive, que fica patente nas mensagens, nos pacotes informacionais que formam o que a gente está chamando de princípio ativo. Então dá para você perceber que o olhar da medicina tradicional, da medicina antiga, né, e todos os povos da humanidade que eu pude contatar nas minhas andanças aí pelo mundo, né, é eminentemente diferente do olhar acadêmico, da ciência moderna. Né? Enquanto a ciência moderna tenta afirmar uma concepção mecanicista da realidade, a ciência tradicional, que é antiga porque foi a primeira que surgiu, né, como racionalidade de pensamento do ser vivente em volta da compreensão de todos os fenômenos da natureza que estão ocorrendo o tempo todo em volta dele, né, tenta afirmar a visão orgânica da realidade. Então fica o mecanicismo versus o organicismo, né, tratando e utilizando os mesmos princípios. E o que a gente nota, né, é que, querendo ou não, os métodos de exploração das capacidades, vamos colocar curativas aqui, só porque o nosso foco é médico, né? O nosso foco é terapêutico, é esse aí. Mas, de verdade, outros focos, né? Por exemplo, os focos psicossociais, são de extrema importância nesse processo. Mas, enfim, né? A gente percebe que a medicina que surge, né, da visão organicista, ela é muito mais coerente, muito mais, como eu diria, palatável para o que é vivo, do que a medicina mecanicista. E isso não é uma postura de demonização da medicina moderna, nem do médico moderno, nem da indústria da medicina. Enfim, embora isso até possa ser colocado em pauta e discutido, o mérito, né, dessa realidade que a medicina construiu para si mesma, né, a medicina moderna. Mas o que a gente nota é que um curador tradicional trabalhando, ele alcança curas muito mais consistentes e muito mais coerentes do que um curador moderno, dentro da visão mecanicista, trabalhando consegue. E isso é só fruto
inegável, inquestionável da abordagem, da maneira como a gente pensa o processo de adoecimento e o processo de cura, que é eminentemente diferente. Não é? Exatamente. Né? Exatamente. É a mesma visão. Né? Perfeito. Né? Realmente, você falando até, vou voltar um pouquinho, você falando sobre o reino vegetal, né? Todas as culturas antigas até mesmo viam o mundo vegetal como uma ponte entre os mundos, né? Você para avaliar a Yggdrasil, né? Uma árvore que traz a ideia dos mundos minerais, né? Organicismos vivos, né? Então isso é interessante, muito bom. E realmente, a colocação da medicina, né, eu também sou filho de médico, né, meu pai é alopata, é ginecologista obstetra, e agora ele está entrando na parte ortomolecular, né, então de um tempo para cá ele vem estudando a parte ortomolecular. Uma coisa que até me acrescentou muito, né, por causa dos debates que eu tive com ele, né, dos livros que eu acabei até roubando da biblioteca dele, né, e... Bom, e assim, e é interessante você observar que agora existe um novo caminhar da medicina, né? Dessa medicina ocidental, dessa medicina alopática. Né? Existe um caminhar agora que está visando mais a parte preventiva, a parte nutricional, né? Eu estou avaliando isso cada vez mais, estou vendo isso cada vez mais, né? Então você está vendo médicos hoje iniciando o processo, né? Que eu até converso muito em sala de aula com muitos alunos. Né, depois de ter estudado e entendido, por exemplo, o princípio da ortomolecular, a parte da alimentação, da nutrição, né, até falo que os nutricionistas são os médicos do futuro, né, que você começa a entender que, por exemplo, uma deficiência, sei lá, de vitamina A, você vai avaliar unha quebradiça, cabelo ressecado, mucosa seca, né, a imunidade fica debilitada. E aí você vai ver isso dentro de uma medicina oriental, né, você tem sintomas característicos né, que trazem a ideia de uma patologia mesmo, que é a deficiência de sangue de fígado, por exemplo. Né, então, e você para avaliar que para você nutrir sangue de fígado, você vai precisar de alimentos que contenham vitamina A na medicina ocidental, né, que tem aquela coisa do beta-caroteno. É fantástico a gente ver que recém agora, né, parece que a medicina está caminhando para um lado, né, mais próximo do que seria a medicina oriental. Avaliando Na verdade, conjunto. Isso, né? Dentro do meu olhar, isso era inevitável. Por quê? Porque a medicina se tornou um grande negócio. Né? Para muito além da atenção à saúde das pessoas, a medicina é uma indústria. Né? E, obviamente, a indústria segue regras de mercado. E o que aconteceu? De um jeito ou de outro, a medicina está sendo empurrada na direção certa pelos consumidores. O médico que atualmente não souber conversar com o paciente, se mantiver naquela posição de ser superior, que é dono da verdade, da saúde das pessoas, ele simplesmente não se sustenta. Ele não tem condição, por exemplo, de viver do consultório dele. Ele vai ter que se associar a uma instituição que o sustente, né, e que, obviamente, aceite esse ponto de vista. Porque as pessoas estão cada dia mais se dando conta dos azares, né, iatrogênicos de uma medicina mecanicista. E elas estão exigindo dessa indústria que ela se humanize. As médicos têm que aprender a conversar, têm que aprender a valorizar os princípios ativos suaves, têm que aprender a sair da ansiedade de cura do paciente e entrar no timing do processo de adoecimento e cura, que é um tempo diferente do que o ego da gente poderia estar na expectativa, né? Todo mundo quer dirimir uma dor. Depois, se houver um processo de convencimento muito bem feito na relação médico-paciente, ele vai atrás de uma cura, né? Então, até então, a medicina, se ela dirimisse a dor, já tinha feito o trabalho dela. Acontece que as pessoas, por um processo de informação maciço que está acontecendo nos últimos 50 anos, né? Com o advento da televisão, depois com o advento da internet, e por aí vai, os adventos da mídia, né? As pessoas estão compreendendo que elas não podem ficar só debelando dor, debelando sintoma, ela tem que ir atrás da raiz dos problemas. Agora, curioso é que os ditos leigos têm uma visão mais madura do processo médico do que os indivíduos que em tese estão estudando, estão debruçados, né, em cima desse potencial.
Mas isso é só uma questão de olhar. Então, isso que você falou é absolutamente verdadeiro. E é tão verdadeiro, né, que a gente está aí olhando para como a humanidade caminha, né, e a própria indústria da medicina está caminhando, e vê que não é por acaso que os grandes laboratórios multinacionais, que já não têm cara, não têm coração, não têm nacionalidade, não tem nada, porque eles são do mundo, né, são da realidade da humanidade, e estão vindo ao Brasil comprar grandes extensões de terra para cultivar uma parte com uma espécie vegetal X, que é a da moda, né, porque, na verdade, isso vem por modas, né, por épocas, né. Teve lá o tempo da babosa, depois teve o tempo do ipê roxo, depois teve o tempo do pau pelado, e etc, etc. Enfim, né, várias espécies vegetais aí que foram decantadas, cada um no seu tempo. Mas tem grandes partes dessas propriedades que não estão sendo tocadas, que viraram reservas. Reserva de quê? De banco genético. Então, está ali preservado uma série uma quantidade de espécies vegetais, que são algumas estudadas, e a maioria desconhecida, né? O que se contabiliza atualmente do conhecimento do ser humano dentro do reino vegetal é menos de 3%. Principalmente quando a gente tem diante da gente uma Amazônia. E mais ainda quando a gente tem diante da gente um cerrado. Porque não sei se as pessoas que estão aí com a gente têm percepção, mas o cerrado tem mais princípio ativo passivo de ser explorado por metro quadrado que a Amazônia. As pessoas tendem a olhar para o cerrado assim como um campo, um monte de árvore pequena, feia e torta, e não imagina a riqueza que tem ali, né? Não é no campo, é nas matas galerias, nos banhados, né? nas áreas úmidas, etc. Enfim, na verdade a gente não sabe nada. Então essas multinacionais estão aí preservando por motivos torpes, não é porque eles gostam da vida, mas ok, nenhum problema, desde que estejam preservando, as grandes áreas como banco genético para possibilitar a pesquisa futura. E você está absolutamente coberto de razão. Essa medicina que nós estamos vendo aqui hoje, daqui a talvez uma geração, não vai existir mais. Isso. Felizmente. 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 Felizmente, com certeza. Né? E sem contar que eles estão se aproveitando até mesmo desse novo entendimento sobre a saúde e estão querendo tomar conta, né, como se, de novo, não fosse algo natural a saúde. Né? Eles estão querendo cada vez mais que o indivíduo terceirize a saúde. Né? Então, por exemplo, mesmo entendendo que esses sintomas que a gente conversou, né, eles são de uma deficiência de uma vitamina A, por exemplo, eles preferem vender o encapsulado de vitamina A do que te falar para comer beterraba, né? Ou eles preferem, enfim, eles vivem manipulando esses tipos de produtos naturais, né? Vitamina D, né? Parte do sol. Não, toma aqui o encapsulado, 50 mil unidades de vitamina D para você. Né? Então, eles continuam ainda assim com um poder grande, mesmo nessa nova medicina que está surgindo, né? Com certeza, e isso decorre de novo do ponto de vista, tá? Aqui a gente pode, inclusive, começar a tocar um ponto extremamente técnico, né, seja lá qual for a abordagem, daquilo que a gente chama princípio ativo. O olhar da academia moderna tenta isolar o princípio ativo do indivíduo portador do princípio ativo. É a coisa mais esdrúxula que um cientista pode fazer. Porque no linguajar popular isso seria a mesma coisa que depois que você deu um banho no menino, você joga a água fora junto com o menino. Né? Ou seja, você quando pega uma espécie vegetal e isola a vitamina X, o óleo essencial Y, a proteína tal, o açúcar Z, você perdeu o que a gente chama de princípio ativo, que é característica do indivíduo e não da parte do indivíduo, que é a visão tradicional. Você acabou de falar, não adianta pegar um paciente que tem lá uma deficiência hepática, que para nós é fundamentalmente hepática, né? Mas que surge como síndrome metabólica, surge como queda de cabelo, surge como alopecia, enfim, surge como mais variados quadros sintomatológicos, né? E entupir ele de vitamina A. As bombas de absorção desse micronutriente são reguladas precisamente para microgramas. E essa micrograma, por exemplo, está lá no pimentão vermelho. Uma rodela de pimentão vermelho por dia te dá toda a vitamina A da semana.
e assim por diante, né? Exatamente. Então, vai ter que acontecer e vai acontecer. Isso aí é uma coisa que não tem como evitar, né? Vai acontecer que a academia vai acabar compreendendo que para obter efeito curativo, o ambiente de pensamento tem que ser outro, não pode ser mecânico, não pode ser reducionista. Tem que ser uma coisa que lide com o holos do indivíduo portador do princípio ativo. E dentro desse conceito, dentro desse contexto, tudo que está vivo tem princípio ativo. E basta conhecer para que serve, que a gente vai poder usufruir dele. Uma coisa que eu ouvi de basicamente todos os raizeiros com que eu estudei a vida toda, e continuo andando atrás deles, né? É que, seu João, para que serve essa planta aqui? Meu filho, isso aí eu não aprendi não, mas que ela serve para alguma coisa, serve. A gente não sabe, mas ela serve. Então, o fulano, né, a pessoa que está lá no meio do mato, não sabe nem assinar o nome dela, frequentou talvez 2 dias de escola na vida toda, ou nenhum dia, né, dentro da escola, para ela é patente de que tudo serve, tudo é ativo e tudo é potencialmente curativo. A nossa ignorância é que reduz esse universo para meia dúzia de coisas aí, de novo, a tal meia dúzia gorda, né, que a gente já aprendeu, né? E vamos colocar também que nós não precisamos de conhecer tudo para conseguir fazer uma boa intervenção médica no universo de adoecimento das pessoas. Isso é importante dizer, inclusive, porque muita gente olha para uma estante de livro, quer dizer, olhava, né? Hoje em dia não está na estante mais, está dentro dos sites, né? Aquela quantidade gigantesca de informação, fica meio inibido com aquilo, fica meio apavorado. Poxa, será que um dia eu vou ser um fitoterapeuta se eu ler tudo isso aí? Eu não vou dar conta de ler tudo isso aí. Será que para ser fitoterapeuta eu preciso dar conta? Não, não precisa dar conta. Se você souber fazer um chá de alface, você já é um médico que pode curar 3 coisas. Né? Aí, se você souber fazer um chá de folha de cebolinha, você vai curar mais 3 coisas. Já são 6 coisas. E se você souber fazer um chá de alface com cebolinha, você já cura, não são 6 coisas. Você vai curar um fatoriado de 3, que é 3 vezes 2 vezes 1. Né? É mais do que 6 coisas. Né? É isso aí. Então, a nossa visão é perfeita, eu diria. Né? Isso. Exatamente. E até mesmo, né, é isso que você falou. Você sabendo utilizar 2, 3 ervas, você já pode estar tratando muita coisa, muitas afecções, muitos sintomas. Né? Eu até me lembro que logo no início, quando eu comecei a estudar fitoterapia, a minha ideia era, nossa, eu tenho que conhecer o máximo possível de planta, o máximo possível de variáveis. E aí eu comecei a ver no meio do caminho, eu falei, gente, eu conheço até bastante plantas hoje, mas eu utilizo o quê? Umas 10 principais, né, para tratar grande parte dos problemas. Né? Então, do que adiantou eu entender todas aquelas 100 se eu estou usando principalmente essas que são bem mais acessíveis, são fáceis do paciente encontrar, são fáceis de eu estar encontrando, né? Que também tem muito disso. Né? Como é que eu vou tratar alguém se eu não consigo encontrar no meu meio uma planta que possa estar ajudando? Tem que comprar lá dos Estados Unidos uma planta? Né? Não vejo muita lógica nesse sentido. Na verdade, essa não seria, inclusive, a melhor técnica. Por quê? Como a gente falou no iniciozinho desse nosso papo aqui, a fitoterapia é um modo de ser, é um modo de se relacionar com a realidade. Tá? Isso significa que o quê? Você vai se relacionar melhor com aquilo que é o seu universo naquele momento da tua vida. Eu, por exemplo, apesar de ter me tornado um técnico pós-graduado em fitoterapia oriental, eu não importo plantas do Oriente de forma nenhuma. Porque no Oriente tem lá um volume de plantas que parece grande, mas quando comparado com o que a gente tem aqui do lado, aquilo é nada, aquilo é quase nada. Né? E mais, os princípios ativos gerados pelos seres vegetais lá do outro lado do mundo não são universos vibracionais que o nosso organismo conhece. Obviamente, eles são ativos. Se você usá-los, eles vão atuar. Mas não vai atuar tão bem quanto uma planta que o teu organismo já tenha na sua memória bioenergética o registro vibracional dela. Por isso que eu falei do chá de alface.
né? Para quem não sabe, por exemplo, a alface é um grande sonífero, né? Se você tem problemas em conciliar o sono, toma lá um chá da folha da alface e, se você quiser potencializar, toma o chá da raiz do alface, né? Claro que aí tem que ser um alface orgânico, né? Um alface que tenha sido criado com amor e carinho, não é qualquer alface daquele que está na gôndola do supermercado, não. E até daquele da gôndola também funciona, mas não tão bem, né? E se você quiser ir adiante, a alface é um diurético suave, é um calmante, é um hipotensor. A alface, uma coisa, né, mais banal que isso não existe, né? E por aí vai. Por que isso é tão potente? Por que isso cumpre tantas funções? Porque você come e planta e consome um pacote informacional que acontece no mesmo ambiente que é o seu. Isso aproxima o ser humano do ser vegetal. Isso cria coerências metabólicas, né? De tal forma que o mesmo alface, que se for cultivado lá nos Estados Unidos e importado, ele já não vai atuar de maneira medicamentosa tão bem quanto o alface que você botou a mão na horta e produziu, tá? É claro que essa coisa de ter uma horta não é para todo mundo, né? Infelizmente. Deveria ser, né? Era uma praxis do passado, mas atualmente a solução de vida das pessoas não permite mais isso. Então se interessa pelo menos em fazer um sonífero, um chazinho sonífero, de um alface que foi cuidado por alguém com carinho, né? É por aí. Isso, exatamente. Né? E tem também aquela mesma história, né, na parte energética da planta, né? A planta que vive com, né, porque na medicina chinesa a gente tem o meio ambiente sempre interferindo no ser, né? Vamos dizer, tentando adoecer o ser. E o interessante é que a planta que vive próxima ou vive perto de você, ela está passando pelas mesmas condições climáticas, né? Só que, diferentemente de você, ela não tem perna, não vai se abrigar numa caverna, não vai botar um cobertor, né? Ela vai ter que lidar com aquilo criando um Qi, né? Vamos dizer assim, uma energia ou uma fitoquímica específica para estar combatendo o meio. No caso, uma Wei Qi, né? Um Wei Qi, exatamente. Isso é fundamental, né? Quando eu, nos meus primeiros anos de fitoterapeuta, eu quis instituir um horto medicinal, que está aqui até hoje, nesse horto medicinal, eu primeiro arranjei planta de tudo quanto é canto do mundo, teve um certo momento que tinha 600 espécies no horto, etc. Sumiu tudo. O que não era daqui foi tudo embora, porque elas não são daqui. Ficou as que são daqui, né? E a outra coisa importante, eu fazia canteiro, botava a tela, e sombreava, e regulava a luz, regulava a luminosidade, não sei o quê, e no final consegui alguma coisa, claro, são boas práticas de produção de fitofármacos. Mas sabe quando que realmente eu precisava de uma coisa que pegasse para valer, sabe o que eu tinha que fazer? Ir para o mato, conquistar uma planta lá. Eu falei, poxa, então eu estou aqui bancando besta, né? Eu tenho que deixar as espécies vegetais serem o que elas são. Aí, a partir do momento em que eu deixei o meu horto medicinal virar uma mata, né, as plantas competindo e passando um perrengue para conseguir uma restezinha de sol na hora certa e sobreviver à seca, etc., aí o volume de princípio ativo duplicou, triplicou, quintuplicou. E que é esse fenômeno que você está citando aí, né? A planta precisa passar as necessidades dela, assim como nós, para ser resiliente. E resiliente a partir do quê? Como você própria apontou, enquanto nós usufruímos da capacidade de nos deslocarmos procurando melhores ambientes, a planta não, ela tem que criar o ambiente dela, sob pena dela não poder vegetar. E nessa coisa de criar o ambiente, muita coisa mágica, muito fenômeno fantástico acontece. Por exemplo, como uma lavanda da vida, que aqui no Brasil é difícil a lavanda verdadeira, mas temos o lavandim, né, que consegue baixar de até 3 graus o ambiente em volta dela, só fazendo um spray de óleo essencial em volta dela, né, porque ela não aguenta um sol de meio-dia de 40 graus, ela só aguenta até 36, 37 e tal, para ela ficar ruim depois disso. Então ela tem que baixar a temperatura, e ela consegue baixar a temperatura. Eu plantei, eu tenho aqui uns canteiros, esses sim são canteiros, porque são plantas exóticas, não são nativas, né? E é uma delícia, você caminha no meio do canteiro lá, você fica refrescado, de muitas maneiras, inclusive na temperatura. Exatamente. Por outro lado... aquela... Oh, perdão, desculpa, pode falar.
só para não perder o gancho, né? Você comentou que o seu pai está se aproximando da medicina organicista através da medicina ortomolecular. Pô, é um super passo, ou seja, ele está se aprontando para mudar de perspectiva, né? Está se aprontando para os paradigmas, né, técnicos e de crença dele, né, evoluírem. Mas de qualquer forma, ele ainda vai enfrentar um ritual de passagem que vai ser espinhoso. Porque se tem uma medicina dificílima para acontecer, é a medicina ortomolecular. E não podia ser diferente, porque ela ainda está no meio termo, né? Ela ainda não assume uma visão organicista, em que pese já não ter mais aquela visão mecanicista. Então, a pretensão de fazer a cura pelos elementos nutricionais já é uma grande aproximação da visão organicista. Como a gente comentou agora, a medicina oriental, a medicina tradicional, um dos tripés dela é a nutracêutica, né? E não podia ser diferente. Vai acabar chegar daqui, sei lá, talvez 5 anos ou pouco mais, o seu pai vai descobrir que ele não precisa comprar da farmácia a vitamina A, que ele vai poder receitar beterraba, suco de beterraba com couve de manhã cedo, tá lá, tem um monte, né, dos micronutrientes que ele está querendo. Não, o pior é que isso já está acontecendo, ele já tá chegando num nível que ele olha assim para o jardim dele e fala, ó, tá vendo essa planta aqui? Ó, essa aqui baixa a minha pressão. Tá vendo essa daqui? Ó? Essa daqui faz o meu cabelo... Tá muito mais esperto. Né? Exatamente. Né? Ele está controlando a pressão dele só com suco de beterraba e gergelim de manhã. Né? Tá conseguindo controlar a pressão arterial dele. Né? É uma baita de uma evolução. Logo eu que cresci também num ambiente que era extremamente alopático, né? Tudo tinha remédio. Para mim, chegar em casa agora é um baita baque, assim, falar, caramba, meu pai mudou pra caramba, né? Você está orgulhoso do seu pai, né? Pode confessar. Ah, com certeza. Com certeza, eu estou muito orgulhoso. Eu me lembro quando eu comecei a estudar medicina natural, quando eu comecei a estudar medicina chinesa, ele falou que era bobagem. Hoje ele apoia, né? Então, isso aí já é uma excelente mudança, né? Com certeza. Inclusive, vamos pegar esse depoimento seu para apontar uma coisa fundamental, que é absolutamente fitoterapêutico, tá? Não existe, dentro de um universo biótico, a movimentação de um ser que não movimente todos os outros seres pertencentes à mesma biota, tá? E dentro do seu clã familiar, você é um indivíduo anarquista, né, que anarquizou o ambiente indo estudar uma medicina não alopática, né? E aí colocou um movimento em atividade, chegou a ponto de mexer com a cabeça do velho, né, que era um médico alopata convicto, provavelmente, porque o massacre pedagógico que todo médico sofre dentro da faculdade não é desprezível, é uma lavagem cerebral, simplesmente. Né? Eu sei, porque embora não seja um médico convencional e não tenha feito curso de medicina na faculdade, eu fiz muitas cadeiras dentro do curso de medicina, né? Era até uma pessoa assim, meio mal vista, não grata, porque eu era um alienígena lá no meio dos médicos, né? Mas estava lá e aí eu via a coisa acontecer, né? Existe uma lavagem cerebral, que só consegue sobreviver aquilo que realmente é muito forte, né? Então, esse fenômeno que você acabou de acontecer é fundamental. Eu posso colocar, por exemplo, a representação disso dentro do universo médico. Por exemplo, eu estou aqui dentro da minha fazenda, onde eu tenho aí o meu horto medicinal e, obviamente, tem o ambiente in natura da fazenda que não é trabalhado. Aí me aparece um amigo, um grande amigo, né, com uma dificuldade para a qual eu não tinha nenhuma espécie vegetal de alta resolução para a dificuldade dele. E ele tinha que fazer uma cura urgente, porque ele já estava num processo degenerativo avançado e ele podia morrer. Né? Bom, não por acaso, em menos de um mês, eu achei uma planta que teria essa capacidade no meu pasto. E eu posso te afirmar que eu passei naquele lugar só durante uma década, caminhando ali, e aquela planta não era dali. Mas apareceu. E apareceu no momento que alguém precisou dela. E isso é um fenômeno que a gente ainda vai ter que parar para pensar um dia sobre isso. Né? Então, o fato da movimentação de um indivíduo pertencente a um bioma, modificar o próprio bioma, é uma verdade absolutamente fitoterapêutica. Por isso, mais uma vez, a gente volta para a necessidade de usar espécies vegetais pertencentes ao nosso bioma. Porque no momento que nós nos movimentamos no nosso processo de adoecimento,
o bioma em si já se coloca disponível para nos ajudar a tirar aquele padrão de adoecimento e voltar para o eixo do que a gente chama saúde. Né? Isso, com certeza. Né? Exatamente. É o ser atuando no meio e o meio atuando no ser. Né? Você, realmente, quantas vezes você não tem um probleminha e a erva pode estar crescendo do lado da tua casa e você nunca ter parado para observar ela. Né? Mas vai chegar o dia dela te chamar e você descobrir que ela está ali. Exatamente. Né? E é por isso que justamente a gente tem essa vontade, essa ideia de trazer o conhecimento para o máximo de pessoas possíveis. Né? Porque sendo um agitador, vamos dizer assim, como a gente é visto, né, principalmente pelo meio ocidental, né, por nutricionistas, por médicos e por até fisioterapeutas, né, é justamente essa ideia, né, de transformação, transformar. Quanto mais gente a gente transforma, maior a transformação no mundo. Né? Isso que de verdade, isso é uma coisa urgente que tem que se modificar. Infelizmente, depois da Segunda Guerra Mundial, né, a indústria da medicina se tornou o que se tornou, em vista do que é hoje, né? E um fenômeno paralelo que aconteceu em volta disso é que as pessoas se dissociaram da sua própria responsabilidade para consigo mesmo, delegando o seu processo de vida a terceiros. Por exemplo, delegando cuidado com a sua saúde ao médico. Acontece que ela delegou uma grande parte da vivência dela enquanto um indivíduo vivo a uma pessoa que não a conhece e que vive em outro universo, que tem lá a sua própria trajetória e que não se mistura com a trajetória dela. Né? Então, de fato, por melhor que seja o médico, por mais bem formado, por mais estudado, por mais experiente, cada paciente é uma novidade. E aí eu vou voltar aqui numa coisa que você comentou, foi, puxa, eu estudei tanta planta, já sabia lá 300 plantas e percebi que só precisava de 10. Infelizmente não é tão tranquilo assim, por quê? Ok, você vai criar uma condição clínica, médica, técnica, que vai te permitir resolver 98% dos problemas com essas 10. Isso. Mas na medida que você ficar bom nisso, na medida que você ficar velhinho, igual eu aqui, ó, barba branca e tal, né? Não é bonitão igual você, de tudo preto e branco, não. É tudo sim, meio cinzento, né? Depois de um tempo. Você vai chegar para você aquele caso cabeludo, daquela síndrome que ninguém sabe nem falar o nome e que não está dentro daquelas 10 espécies cotidianas que você está acostumado a usar. Né? Então você vai ter que, puxa, eu lembrei que existe uma planta amazônica exótica, né? Assim, assado, que vai dar conta desse caso. E você só vai poder lembrar disso se um dia você botou aí no teu arquivinho, né, essa coisa. Por isso, vale a pena continuar colecionando conhecimento. Né? Com certeza. Eu tenho o cuidado de não me acomodar nisso, por reconhecer isso que eu acabei de falar. Então, eu vou à Amazônia, porque, inclusive, estou me alfabetizando, né, da fitofauna amazônica. Toda a minha formação é feita na fitofauna do Cerrado. Né? Porque eu sou um bicho do Cerrado, não sou um bicho da Amazônia. Né? Mas, enfim, em função do que é a Amazônia, como laboratório de princípios ativos, os mais fantásticos, né, que a gente pode imaginar, eu tenho ido lá, eu vou lá, né, se puder uma vez por ano, se não puder eu vou no ano seguinte, mas eu tenho que estar lá. E não adianta ir lá para a Universidade Federal do Pará, nem para a Universidade Federal e lá em Manaus, não, porque lá não tem gente que sabe de fitoterapia, lá tem botânicos, lá tem agrônomos, lá tem médicos, né, e tem Exatamente. Lá, enfim, esses acadêmicos, que não têm o olhar que eu preciso. O olhar que eu preciso Exatamente. É quem? É daquele caboclo de pé descalço que faz a ciência dele acontecer na beira do riacho e na beira do tacho. É esse Exatamente. Cara que vai ensinar para a gente o que a gente precisa em termos de como acessar o poder curativo dos princípios biologicamente ativos. Isso, com certeza. Com certeza. Não, realmente, né, a parte do estudo nunca termina. Né? Eu fico muito feliz, né, que você me falando que até hoje você continua estudando, isso para mim é um incentivo, isso não é algo ruim. Né? Quer dizer que cada vez mais a gente tem coisa para descobrir, né, nesse planeta. Não vai parar, essa aí é a realidade. Não tem fim, na verdade não tem fim, só tem começos.
Só tem começos. Exatamente. E eu quero, inclusive, né, antes que o nosso tempo se esgote, convidar as pessoas, tá, para sair da zona de conforto e irem de encontro a esse conhecimento. Isso aí não é uma questão para médicos, não é uma questão para mim, enquanto naturopata, ou para você, enquanto fisioterapeuta e, eventualmente, um médico tradicional. Né? Isso aí é para todos. A medicina tradicional é aquela medicina que está democratizada para todos e não custa, eventualmente, nenhum centavo. Não adianta a gente ter um potencial de cura que foi sintetizado num laboratório lá na Alemanha e que custa $1 milhão. Isso aí não é medicina, embora exista, porque não vai estar acessível para 99% da humanidade. Ao par do que, por exemplo, um princípio anticancerígeno de potencial resolutivo absoluto, tipo o lapachol, é encontrado numa ave endêmica do Brasil chamada ipê-roxo, né? E encontrado, inclusive, em outras espécies vegetais. Então, as pessoas precisam voltar a beber dessa fonte. Né? E vamos colocar, inclusive, isso do ponto de vista ecológico, que é uma coisa maior ainda do que a medicina, né? A Amazônia e todo o universo do bioma do Cerrado só será salvo no momento que a humanidade que mora no Cerrado valorizar esse bioma. E está aí, se você não conhece as plantas, pelo nome, você não tem como valorizar ela. Você vai caminhar, passar com um carro em cima e nada vai acontecer em termos de proteção daquilo. Né? Então vamos lá, vamos fazer o nosso trabalho e vamos estar o tempo todo colocando as pessoas diante desse valor. Com certeza, com certeza. Bom, nosso tempo está se esgotando, Túlio. A gente poderia ficar aqui escutando você a noite toda, né? Porque é sempre incrível, você sempre traz umas novas perspectivas, novos pontos de vista, que eu admiro muito, né? Eu também busco, tá tentando sempre mudar o meu ponto de vista em cima dessas questões, né, da área de saúde e tudo mais. E eu agradeço muito, né, você estar aqui hoje para compartilhar esse conhecimento com a gente, né? Muito obrigado aí por até mesmo confiar em mim para estar trazendo você aqui, né? Fico muito feliz, fico muito lisonjeado com isso. Na verdade, quem tem que agradecer sou eu, né? Porque eu sou um tecnofóbico que provavelmente cairia no esquecimento, nas brumas do tempo, se os meus alunos não se lembrassem de mim. Né? Então, eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar aí ainda colocando o meu olhar, né, para democratizar para as pessoas, porque é importante. Tá? Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, Túlio. Isso é muito importante para mim também. Né? Reconhecimento do mestre é sempre muito bem-vindo. Vamos fazer esse curso acontecer. Em que pese, né, Covid da vida, vamos fazer as coisas continuar acontecendo. Com certeza, vamos continuar. Esses cursos são extremamente importantes mesmo. Eu vejo isso como até mesmo uma missão de vida, né? Tentar disseminar o máximo possível desse conhecimento. Bom, gente, vou dar uma mensagenzinha aqui. Gente, o Túlio, então tem a página dele no Instagram, que é Alma Naturai. Né? Quem quiser estar seguindo, né, por favor, né, só vai acrescentar conteúdo a vocês. É bom que vocês também vão ficar espertos aí para os próximos cursos, né, que vão ser dados pós-pandemia, né, porque assim como eu imagino que o Túlio também não vai parar, né, Túlio é um cara que está sempre em atividade, sempre fazendo coisa, né, isso eu admiro muito também. E, gente, muito obrigado por estar presente, né, mais uma vez, muito obrigado, Túlio, uma excelente noite para você, um excelente final de semana para sua família também, e, bom, é isso. Falou. Um abração para todo mundo. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.